Fala lá um pouco naquele trabalho que fizeste para a exposição Linha de Partida. Como é que se intitulava esse trabalho? Portanto, foram essencialmente três trabalhos que fiz para essa exposição. Na altura era uma inquietação e uma reflexão minha a problemática de género e fiz alguns trabalhos e fiz alguma reflexão. Anteriormente comecei com um trabalho que era a Colcha de Penélope, que foi uma exposição aqui na Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, e já esse trabalho iniciava esta minha preocupação e estas minhas inquietações, porque é que uma pergunta, porque é que não havia grandes mulheres artistas? Porque é que a história da arte não falava sobre as mulheres artistas? E, portanto, comecei com essa colcha de Penélope, e depois que foi o mote, de certa forma, para outra colcha que apresentei, de um trabalho quase de uma arqueologia, de um trabalho pessoal, em que cozi toda uma série de trabalhos e telas. Fiz uma colcha com 8 metros e que, no fundo, era quase a minha forma de protesto em relação a toda esta problemática. Também nessa exposição tinha uma mesa de matraquilhos, chamava-se O Jogo das Matrecas, e o Jogo das Matrecas manipulei e coloquei as figuras masculinas, um jogo tradicionalmente masculino, com figuras femininas, em que tapei uma das balizas e, portanto, só se podia remar e só se podia jogar e só se podia marcar golos numa só baliza. Portanto, que era essa, no fundo, que deveria ser o nosso caminho, o caminho das mulheres que têm esta reflexão e que se preocupam com estas questões. E, portanto, esses foram essencialmente estes três trabalhos que fiz assim de uma forma mais consistente. Todo o resto tenho vindo quase só a desenhar, só a me dedicar agora ao desenho, como um processo de desafio a mim próprio, um desenho que é assumir falhas, erros, é essencialmente o desenho enquanto processo. Sim. Portanto, não estou preocupada com o resultado final, estou mais preocupada com tudo o que acontece com os meus pensamentos e as minhas reflexões enquanto estou a fazer aquele desenho. E então achei interessante e comecei no início por trabalhar essa questão do lago, a casa no lago, os primeiros desenhos. Depois comecei por perceber que o arquipélago termina num lago e nós vivemos num arquipélago. Depois comecei a perceber a ilha rodeada de muro, um pouco claustrofóbica, que era uma ilha que eu na altura estava a sentir, e depois algumas brincadeiras, que este é um dos meus preferidos. Este é uma árvore que cortaram ao pé da minha casa e então eu fiz uma autoestrada à volta da árvore, que não vai a lado nenhum. Que é, no fundo, às vezes o que aconteceu com a nossa ilha. Fizemos muitas vias rápidas, muita acessibilidade, melhorámos a vida a muitas pessoas, mas no fundo é para chegar depressa ao mesmo sítio. Isso foi uma exposição que acabei por fazer em homenagem à minha mãe, que era costureira. Sim. Estes trabalhos são de meditação, porque enquanto eu estou a fazê-los eu não estou a pensar em mais nada. Eu só estou a pensar na paz e
na harmonia e na procura desta leveza interior. Mas por enquanto é isto que me está a apetecer fazer. Sim. E não vale a pena contrariar. Sim.